O que você faz com a dor quando a morte chega com violência e não como descanso? Imagine que num dia qualquer, mães saem de casa e nunca mais veem os seus filhos. Pessoas queridas das quais nós nos despedimos sem saber que era a última vez. Muitos acontecimentos trágicos, podemos até estar nos lembrando daqueles que aconteceram no Rio de Janeiro há poucos dias ou em tantos outros fatos, onde a vida acaba de forma violenta, injusta, e de repente um nome vira um número, um rosto vira estatística, uma história inteira termina em um boletim de ocorrência. É claro, eu não quero aqui pensar num viés político, mas eu quero simplesmente me indagar. O que a fé ainda pode dizer quando a morte parece não fazer nenhum sentido? Hoje, no Intellectus Fidei, nós vamos falar sobre a morte, dor e esperança. Sobre como a fé cristã ousa afirmar que a morte não é o ponto final. Eu sou o Padre Robson Caixeta, sacerdote e professor de filosofia, e eu te convido a ficar comigo há alguns minutos, não para fugir da dor, mas para atravessá-la à luz da fé. O que nós fazemos então com a dor quando a morte vem como violência e não como um descanso? Não há frases prontas que vão dar conta dessa dor. A fé cristã honesta não vem com explicações fáceis. Ela começa reconhecendo: a morte violenta é um escândalo e Deus não é indiferente a isso. Hoje nós queremos olhar para essa ferida sem fugir dela e nos perguntar: a fé realmente é só um consolo fraco? Ou ela pode nos dar um outro modo de enxergar a morte? Por isso, aqui nos indagamos: o que é que a gente realmente teme quando teme a morte? Essa é uma pergunta fundamental. Talvez não seja apenas o fim biológico que nos assusta. É a sensação de que tudo o que nós vivemos possa simplesmente desaparecer. Os filósofos sempre sentiram essa angústia. Para Heidegger, o ser humano é um ser para a morte. Alguém que sabe que vai morrer e justamente por isso é chamado a levar a vida a sério. Outros tentaram neutralizar o medo da morte. Epicuro dizia: quando nós estamos, a morte não está. Quando a morte está, nós não estamos. Seria uma forma como que dizer: não tenha medo, porque você nunca vai experimentar a morte. Mas essa resposta não consola uma mãe que perdeu um filho. Porque o problema não é só o que eu vou sentir ao morrer, mas o que a morte faz com os vínculos, com a história, com o sentido da vida. No fundo, o medo da morte é o medo de que a vida não tenha um sentido que vá além do cemitério. No início desse mês, nós celebramos finados. E a igreja se propõe a rezar ao longo de todo esse mês de modo especial por todos aqueles que já se foram. Mas aí, com isso, nós estamos celebrando a morte ou proclamando que ela não é a última palavra? O dia de finados é para muitos apenas o dia de ir no cemitério, o dia de lembrar daqueles que já se foram. Mas para a fé cristã é muito mais do que isso. Não é um culto mórbido à morte, não é uma romantização do sofrimento, é o dia que a igreja quase que em silêncio diz ao mundo: essas vidas não foram esquecidas. Santo Agostinho, quando narra a morte da sua mãe, Santa Mônica, nas Confissões, ele fala de lágrima e de saudade, mas também fala de esperança. Ele chora, mas não como quem perdeu tudo. Finados é justamente esse gesto, lembrar com dor, sim, mas também com confiança. A igreja proclama a comunhão dos santos. Os vivos e os mortos não estão separados em Deus. A morte não destrói o amor que foi verdadeiramente vivido. Por isso, se Deus é amor, onde ele está quando alguém morre de forma injusta? Um acidente, um assassinato? Às vezes nós pensamos em Deus como alguém sentado fora da história, observando tudo de longe. Mas a fé cristã vem nos dizer algo radicalmente diferente. Em Jesus, Deus entra na história e enfrenta a morte. Não de forma tranquila e confortável, mas na cruz, com violência, injustiça e abandono. Ali ele se faz próximo de todas as vidas inocentes, de todas as mortes absurdas, de todas as dores sem explicação. Teólogos como Hans Hus von Balthasar vão dizer que na cruz e no silêncio que nós celebramos no Sábado Santo, Deus vai até o mais fundo da solidão humana. Ele não explica a dor de fora, ele carrega a dor por dentro. Se a história de Jesus terminasse no túmulo, a cruz seria apenas mais uma injustiça. Mas é justamente por aí que a fé proclama algo inaudito: a morte não venceu.
A ressurreição de Cristo é para nós a promessa de que a morte não é o arquivo final da existência. Deus chama pelo nome aqueles que o mundo reduziu a um número, memória. A ressurreição é a resposta de Deus ao grito mudo de quem morreu sem voz. Mas se a morte não é o fim, como isso muda o modo como nós vivemos e, sobretudo, o modo como nós morremos? Na tradição cristã, a morte é fruto de uma condição ferida, mas em Cristo ela é transformada em passagem. Santa Edith Stein, ou Teresa Benedita da Cruz, morta em Auschwitz, via a própria vida como uma oferta, como um sim dado até o fim. Nela a morte não é apenas algo que acontece, mas é algo que é entregue e confiado a Deus. É claro, meu irmão, nada disso vai tornar a morte mais bonita em si, mas mostra que a luz da fé ela pode ser o último ato de confiança e não só um acidente absurdo que alguém sofreu. O que muda então no nosso dia a dia quando nós acreditamos que a morte não é o ponto final? Primeiro, muda o nosso modo de chorar. Nós choramos, com certeza. O cristão não é alguém que engole a dor ou que gosta do sofrimento, mas o choro deixa de ser desespero total, se torna oração, entrega, uma esperança sofrida. Depois, muda também o modo de viver. Se a morte não é o fim, então cada gesto de amor, cada ato de justiça, cada cuidado tem um peso eterno. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente de um campo de concentração, dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. A consciência da morte nos obriga a levar a sério aquilo que se diz como o sentido da vida. Quando nós olhamos para tantas mortes violentas, não estamos autorizados aqui a fazer discursos vazios, mas nós podemos afirmar com humildade e com fé: essas vidas não são inúteis. Essas histórias não terminaram simplesmente com uma página no jornal ou na internet. Quando a igreja celebra os mortos, ela acende uma pequena resistência ao dizer: a morte não tem a última palavra. É claro, a morte continua sendo um mistério doloroso, mas em Cristo ela deixa de ser um muro para se tornar uma porta. Que Deus possa fortalecer os que choram, possa dar o descanso aos que partiram, mas sobretudo nos ensine a viver como quem sabe que a vida não termina no último suspiro. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e até o próximo Intelectus Fidei. Deus abençoe você e sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.